Fala aí, moçada. Aqui é o professor Zacchini e vamos para a nossa revisão Enem de número 2, certo? Selecionei aqui, pessoal, 15 questões, tá, dos últimos Enems. E, bom, eu não vou resolver as 15 questões aqui em vídeo, tá? Na lista você tem a resolução no final também, né, para quem vai simplesmente tentar fazer, tá certo? Mas nessa videoaula eu vou resolver algumas questões e mais do que resolver os exercícios, eu quero revisar, tá? Algumas fórmulas, ideias, tá? Dos conteúdos dessa lista, né? Então nessa lista você tem várias questões ali sobre PA e PG, sobre trigonometria, tá? E no final também geometria plana, beleza? Vamos começar então, tá? Revisando aqui as principais fórmulas, beleza? De PA e PG, tranquilo? Então vamos revisar aqui as fórmulas, tá? De PA e PG. Beleza? Progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Quando a gente fala, pessoal, aqui de PA, nós temos, né, a fórmula de termo geral, tá? As principais ideias, tá, gente? Termo geral da PA, vamos lembrar da formulinha aqui, tá? Nós temos também termo médio, certo? Nós temos a ideia, né, do artifício, tá? E nós temos a ideia, né, da soma de n termos. Soma finita, né, de termos da PA, certo? Então vai lá, termo geral da PA, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Termo médio, quando você tem a PA de 3 termos assim, ó, né, lembrando que isso também se expande para termos equidistantes, né, você sabe que o B é igual a A mais C sobre 2, né? O termo do meio aqui é a soma dos vizinhos por 2. Isso também se expande para os termos equidistantes, né? O artifício da PA é só uma forma diferente, né, de você escrever a PA, x menos r, x e x mais r. Isso pode ajudar na resolução de vários problemas, tá? Soma de termos da PA é Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2, né? Então, essas são as principais fórmulas, né, do estudo da PA, progressão aritmética. Deixa eu colocar nesse outro quadro aqui também um pouquinho da PG, certo? Também temos a fórmula do termo geral da PG. Temos o termo médio, que também se expande para termo equidistante, da PG. Temos a ideia do artifício, né? E aqui nós temos duas fórmulas de soma, né? A soma finita, né? Soma de n termos, soma de 10 termos, soma de 15 termos, né? Soma de 50 termos. E temos a soma infinita, certo? Como você lembrar aqui as formulinhas, tá? Da PG também. Termo geral, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Termo médio da PG é o termo do meio ao quadrado, é a multiplicação dos seus vizinhos. Isso também se expande, né, para termo equidistante. O artifício da PG, x sobre a razão, x vezes a razão, certo? Soma finita, essa aqui tem gente que esquece, né? Ó, deixa eu lembrar como é que eu escrevo essa fórmula aqui, tá? Eu faço assim, ó, A1, beleza? A1, aí eu multiplico Q menos 1 em cima, Q menos 1 embaixo. Q menos 1 em cima, Q menos 1 embaixo. Só o Q de cima está elevado a N. Só o Q de cima está elevado a N, beleza? Soma infinita, A1 sobre 1 menos Q, né? Tranquilo? Então essas são as fórmulas, certo? De PA e de PG, beleza? Vou resolver com vocês, tá? Duas questõezinhas, tá certo? Geralmente o Enem cobra termo geral, tá, galera? Já pediu soma de PA, né? Ou até hoje não cobrou uma questão de soma finita de PG, essa formulinha, né? Que às vezes a galera esquece, tá certo? Então, pode cobrar, claro, né? Seria uma questão normal, né? Cobrar isso de PG no Enem, tá? Então, essas são as principais fórmulas, beleza? Geralmente o Enem cobra mais termo geral, né? Coloca um contexto ali, uma historinha, tá certo? Mas revisamos aí todas as principais fórmulas das progressões, beleza? Vamos para as questões, então. Quero resolver com vocês, tá? O exercício 1, beleza? E vou resolver também o exercício 3, tá?
Então, vamos lá. As questões 2 e 4, vou deixar para você tentar resolver, certo? Vamos lá, então, na questão de número 1, tá? O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito, né? Aí vai explicar para você que ele fez uma estatística, né, do número de acidentes, tá, em uma suposta rodovia, beleza? O cuidado que você tem que ter nessa questão é o seguinte, tá, gente? Ele apresenta para você os anos 2013, 2014 e 2015, né? E o número total de acidentes que ocorreu nessa rodovia, certo? Olha lá, cuidado com a interpretação aqui no Enem, hein, moçada? Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os próximos anos, né, para os anos subsequentes, seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015, tá? Então, presta atenção que nessa questão 1 aí, galera, você só vai analisar a redução que aconteceu de 2014 para 2015, beleza? Não é para você usar 2013, beleza? É só para você analisar quanto que diminuiu, né, de 2014 para 2015, né? Então, eram 900 acidentes em 2014 e depois 850 acidentes em 2015. Ou seja, né, aqui nós temos uma redução de 50 acidentes, tá certo? Então, é essa sequência aqui que eu vou continuar, a partir de 2014, né? Menos 50, menos 50, menos 50, tá? É a partir daqui que eu vou analisar, beleza? O que esse exercício vai pedir, né? A partir de 2014, tá? O que ele vai pedir? Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018, tá, moçada? Vamos lá, gente. Se eu considerar esse aqui o meu A1, né? Esse aqui o meu A2, né? Então, quando chegar lá em 2018, certo? 2018, não. Beleza? Eu vou ter qual termo aqui? Eu vou ter o meu A5, né? Porque, ó, A3 é 2016, A4 2017, A5 2018, certo? Então, vai ser o meu A5 da PA, entendeu? Ó, dessa PA aqui, tá certo? Aí vamos achar quantos acidentes tem lá, né? Beleza? Gente, claro que o aluno poderia ter feito esse exercício na mão, né? Porque é um valor próximo aqui. Se ele fosse na mão, ia acertar a questão, tá certo? Eu só vou resolver a conta, né? Usando a fórmula, tá, galera? Principalmente, né? Se a questão do Enem falasse um ano muito longe aqui, né? A 2050, né? Pronto. Aí você ia necessitar da fórmula, né? Para você resolver a questão, tá? Aqui eu sei que dava para ir na mão, mas vou relembrar a fórmula da de PA. Assim é igual a A1 mais N menos 1, né? 5 menos 1 vezes a razão, né? Então, se você lembra lá de PA, é o A1 mais 4 razões, certo? Então, meu A5, que é o número de acidentes lá em 2018, né? Se eu analisar começando daqui, ó, porque é a partir daqui que existe, né? Esse padrão de menos 50, certo? Então, vai ser 900 mais 4 vezes menos 50. 4 vezes menos 50, né? Vai dar menos 200, certo? E aí o aluno chegou, ó, em 700, tá? É uma questão que dava para ir pela fórmula, mas se você fosse na mão, você chegava ali também bem rapidinho, né? Só mostrando o caminho usando a fórmula caso você precise, né? Tá certo? Caso fique mais prático, né? Você usar a fórmula do que tentar fazer na mão. Depende do exercício. Certo? Gente, a questão 2 vai ficar para você tentar fazer. Tem a resolução comentada, beleza? Eu vou fazer com vocês a questão 3, tá? Cara, essa questão 3 aqui é um tipo de exercício, né, que realmente existe uma ideia de PG aqui, claro, né? Mas é uma questão muito mais, né, de exponencial, digamos assim, né? Da PG, moçada, no fundo, né, é uma exponencial, né? Você multiplica sempre o mesmo valor, né? Tá certo? E multiplicar um valor, né, acaba criando uma ideia de equação exponencial, né? E aí PG envolve expoente, claro. Mas eu vou resolver esse exercício aqui por função exponencial mesmo, né? E eu quero que você preste bastante atenção, porque esse é o tipo de questão onde o vestibular ou o Enem não fornece a fórmula para você, né? Você tem que criar essa fórmula e aí a partir disso você vai resolver a questão, certo? Então muita atenção aí
para esse tipo de exercício, tá? Que é o exercício número 3. Beleza? Vamos ali, então. Enem, né? Atualmente, a massa de uma mulher é 100 kg. Então, vou deixar anotado aqui, ó. A massa inicial é 100 kg. Beleza? Ela deseja diminuir a cada mês 3% da massa que possuía no mês anterior, tá? Então, vamos entender, galera. Se eu quero saber a massa dessa mulher, né? O que vai acontecer com a massa inicial? O que vai acontecer com a massa inicial? A massa inicial vai reduzir 3%. Se a massa inicial reduz 3%, quanto que está sobrando de massa para ela? 97%, né? Então, ó, se ela está reduzindo 3%, é porque ela fica com 97%, né? Beleza? Só que isso acontece em relação ao mês anterior. Daqui não estou entendendo, né? Cara, é porque isso aqui viraria como se fosse uma PG, sabe? Ó? No próximo mês, vezes 0,97, né? Aí vai dar quanto? Vai dar 97, né? No próximo mês, menos 3% do mês anterior. Ou seja, esse valor agora, eu vou pegar 97% dele, né? Ou seja, vai reduzir 3% desse último valor aqui, né? E aí, cara, viraria, né? Uma PG, ó, tá? Vezes 0,97, vezes 0,97, e assim por diante, né? Mas você pode analisar isso como uma função exponencial, né? O negócio é o seguinte, né? Eu vou simplesmente elevar a n, né? Porque assim, passou um mês, é vezes 0,97. Passaram-se 2 meses, aí de novo, né? Vezes 0,97, vezes 0,97. Ou seja, vezes 0,97 ao quadrado, né? Passou 3 meses, ao cubo. 4 meses, a quarta. Pronto, né? Transformei aqui numa função, tá? Exponencial, beleza? E aí, galera, é só resolver o que ele pede, né? Claro que nessa questão, né, a questão ela foi tranquila, né? Ela foi só até 2 meses, né? Às vezes ela procura, né, um valor de mais meses, né? A massa depois de mais meses, certo? Então aqui era só trocar por, né, 0,97 ao quadrado, tá, galera? A massa inicial que era 100, beleza? Você vai resolver o exercício, aqui a continha não dá tanto trabalho assim, né? É 94,09, tá? Mas, digo para você uma coisa. Aqui nós estamos diante de uma questão que poderia ser um pouco mais trabalhosa, né? Vou te explicar. Às vezes esse expoente é mais alto. Pois é. E aí, para você resolver uma questão dessa, né? Com um expoente aqui muito alto, aí ele pode te fornecer dados auxiliares. Você pode, às vezes, usar a propriedade de potenciação para resolver a questão, né? Ou, às vezes, pode até cair em log, certo? Ou, às vezes, pode até cair em log, como a gente revisou um pouco lá na revisão Enem 01, tá certo? Mas aqui, né, por exponencial mesmo, a gente resolve a questão numa boa. Tá joia? Beleza. Gente, deixa eu dar um bisu na questão 4, tá? Não sei se você já tentou fazer, mas no exercício 4, ele fornece para você as medidas do papel A0, né? 84,1 centímetros, 118,9 centímetros, né? E não precisa ficar preocupado com isso não, moçada. Monta a PG mostrando assim, quantas folhas cabem, né, dentro, tá, do próximo tamanho de folha. Deixa eu te explicar. Tipo assim, o A0, né, você pode chamar de 1, né? Tamanho X, se você quiser. Aí a folha 1. Na folha 1, na verdade, né, nessa folha A1, tá certo? Ela é a metade, né, da folha A0, certo? Então caberiam aí, né, 2 folhas A1 dentro de uma folha A0, né? Aí na próxima folha A2, aí caberiam 4 folhas de tamanho A2 dentro de uma folha A0, né? E por aí você vai, entende? Vai montando essa PG de razão 2, né, para dizer quantas folhas desse tipo cabem numa folha A0, e você chega, tá, na folha de tamanho A8, né? Quantas folhas A8 cabem na folha A0. O cuidado só é que a folha A0 vai ser o seu primeiro termo. A folha A1 é o segundo termo. A folha A2 é o terceiro termo, né? Então, a folha A8, tá, galera? Vai ser o seu nono termo, né? Beleza? E aí você usa o termo geral da PG, tá? Para resolver a questão 4, beleza? Só com esse detalhe, tá? E aí resolve a questão de uma maneira bem fácil, né? Tem a resolução comentada, tá? Qualquer coisa você pode me perguntar aí também pelo WhatsApp. Fechou?
Moçada, vamos então para a questão 5. Tá? Vamos então para a questão 5. Quero fazer com vocês, tá? As questões 5 e 6, beleza? 5 e 6, tá? Vamos nessa então. Olha lá. Questão 5, Enem 2020. Vamos lá então. Questão 5, Enem 2020. E nessa questão 5 do Enem, vamos ver só o que ele faz ali, ó. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para as pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Beleza? Pronto. Tá ali a figura para você. Tem um espaçamento de 30 centímetros, né, entre essas vigas, certo? E ele fala assim: o arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância, né, entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia, tá? Gente, nessa questão, cara, eu acho que o mais difícil desse exercício é a interpretação, tá, galera? É a interpretação, beleza? Então, vamos lá. Tem aqui o pergolado, que ele é feito com, né? Ele é feito com vigas paralelas, né? Tá certo? Pronto, ele é feito com vigas paralelas. Se nós estamos falando do sol a pino, o que é sol a pino, né? O sol quando fica, né? Nessa posição aí, ao meio-dia, né? O sol, ele cai perpendicularmente. Pronto, aí se o sol cai perpendicularmente, né? Você iluminou toda a parte entre as duas vigas, certo? Mas existe, tá? Então essa é a observação da questão. Existe um momento do dia onde o Sol, né? Ele vai chegar com 30 graus de inclinação, né? 30 graus com a posição a pino, ou seja, 30 graus com a vertical, tá, galera? 30 graus com a vertical. E olha o que ele vai falar ali. E esse Sol, quando faz 30 graus com a posição a pino, gera a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia, tá? Então, ao meio-dia seria isso aqui. Iluminou tudo, né? Claro, né? Então, vários raios do sol aqui, você vai iluminar toda essa área, certo? Pronto, iluminou toda a área. Agora, vamos lá. Vou dar um zoom aqui, tá, moçada? Vou dar um zoom aqui para você entender qual foi a interpretação desse exercício, ó. Vou dar um zoom aqui, ó, né, ó, nessas vigas, tá? Por exemplo, aqui, beleza? Vou deixar do mesmo tamanho só. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tá? E o que vai acontecer? A luz vai fazer um ângulo de 30 graus, né? 30 graus com a vertical, e ela vai iluminar só metade, né? Do que seria iluminado aqui. Aqui ilumina tudo. Ilumina quantos aqui? Uns 30 centímetros, né? Agora, se vai iluminar a metade, galera, olha o que tem que acontecer, ó. O raio de luz tem que chegar aqui, ó. Tá? O raio de luz tem que chegar aqui, tem que iluminar só a metade, né? Pois é, se ele ilumina só a metade, tá, moçada? Ó, aqui é pra ser uma reta aqui, tá? Não sei se tá muito reto aí, ó. Aí. Beleza? Então, se ele vai conseguir iluminar só a metade, né? Vai iluminar quanto? 15 centímetros, certo? Pronto. E ele faz 30 graus com, né, a vertical, certo? Com o sol a pino, né? Ou seja, né, o ângulo que ele faz com a vertical, tá, moçada? É 30 graus, beleza? Então, ó, se você traçasse aqui, ó, a vertical do próprio poste, por exemplo, né? Aí você fala para mim que aqui tem 30 graus, certo? Aqui tem 30 graus, não é isso? Tá, isso ali tem 30 graus, galera, né? Você pode falar que aqui, ó, tem 30 graus, certo? Beleza? Ângulos opostos, né? Opostos pelo vértice, tá? Aqui é a altura da viga, né? E aí você consegue descobrir, ó, a altura da viga, por exemplo, né? Nesse meu caminho de resolução, por exemplo, por aqui, né? Usando a tangente, tá? Não sei se na apostila ele resolveu de um outro jeito. Acho que ele fez um outro raio paralelo, né? Mas do meu jeito aqui também, tá? Você visualiza, beleza? Ó, esse triângulo aí, tá? Então, fazendo a tangente de 30 graus, que é o cateto oposto, 15
pelo cateto adjacente PH, né? Pronto, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso é 15 sobre H. H vai ser igual a 45, né? Sobre raiz de 3, certo? Racionaliza. 45, raiz de 3 sobre 3. Racionaliza, né? Aí vai dar 15 raiz de 3, certo? 15 vezes 1,7, aproximadamente, tá? Quando ele fala aproximadamente, né? Acho que você lembra, né? Raiz de 3 é 1,7, raiz de 2 é 1,4, certo? Aproximadamente 15 vezes, né? 1,7, tá? Vai dar 25,5, beleza? Isso está mais próximo do 26, certo? Letra C, ok? Ó, nessa questão de número 5. Tá joia? Beleza, então acho que o principal dessa questão foi interpretar, né? Foi saber ter essa visão aqui do exercício. Joia? Vamos na questão 6. Então, vamos lá no exercício 6. Questão muito boa essa questão 6, hein, moçada? A gente vai usar uma relação aqui que envolve geometria plana, né? Ângulos também. Tá certo? E uma visão bem importante aí. Tá? Gostei dessa questão aí, eu peguei, apesar de ser do PPL, né? É uma questão boa, viu? Eu acho uma questão tão simples assim, caso o aluno, né, não lembre de algumas ideias da geometria plana aqui, ó. Vamos lá. Questão 6, vou resolver aqui em vídeo também, tá? Vou pegar aqui. Questão 6. Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, tá? Esse é o raio. Serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R. Beleza? Então, você tem ali a pista, né? Então, tem ali essa pista, né? Colocou alguns pontos P, Q e R. Tá, vou fazer um esboço aqui, ó. Tem o R, tá? Tem o P, tem o Q. Ele afirma para você, tá, galera? Que RP é diâmetro, tá? Ó, RP é diâmetro, então passa pelo centro, certo? E ele fala o seguinte: o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos, né? Então, ó, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, né? π sobre 5 radianos, certo? O ângulo lá no R. π sobre 5 radianos. Ele quer saber o seguinte: para uma pessoa sair do ponto P e chegar até o ponto Q, andando pela circunferência interna, né? Pela circunferência de dentro, tá? E o raio da circunferência interna, né? O raio da circunferência interna é 0,3 km, tá? Ó. Então, esse raiozinho, né? É 0,3 km, tá certo? Ele quer saber de você qual é a distância que ele anda daqui até aqui, beleza? Em quilômetros também, tá? Então, tá tudo em quilômetros aqui as nossas distâncias, né? E vamos nessa, galera. Existe uma ideia aqui sobre o seguinte: quanto vale esse arco? Quanto vale esse arco em graus, tá? Primeiro, né? Em graus assim, ou em radianos. Quanto vale aquele arco? Qual é o ângulo desse arco QP? Vamos botar em radianos mesmo, pode ser? Graus e radianos são unidades de ângulo, né? Então vai lá, quanto vale isso aqui em radiano? Cuidado, galera. Aqui nós temos o caso do ângulo, né, que está com o vértice aqui na circunferência. Não é o ângulo central, né? Se o ângulo fosse o central, só para você lembrar, daí esse arco aqui é igual ao ângulo, né? Certo? Agora, se ele está aqui, ó, com o vértice não no centro, mas com o vértice na circunferência, se aqui vale alfa, aqui vale 2α, né? Beleza? Então, acho que vale a pena lembrar essa ideia aqui, certo? E dizer para você que esse arco aqui, ó, em radianos, é o dobro desse aqui, né? Então, ele vale 2π sobre 5. Beleza? Pronto. Ele vale 2π sobre 5. Tá? Então, assim, essa questão, eu vou explicar desse jeito, né? Porque se você ver a resolução, ela tá bem rápida, né? Aí a resolução foi muito rápida na resposta, né? Então, eu vou explicar aqui o passo a passo dessa ideia, tá? Pronto. Isso aqui significa que esse arco em radianos é o dobro desse ângulo. Perfeito. Pronto. O arco é o dobro do ângulo, né? Pronto. Que unidade que tá? Tá na unidade de ângulos de radiano, né?
Mas ele perguntou o seguinte, não foi isso que ele perguntou não, né? Ele não quer saber isso aqui, né? Em ângulo, em radianos. Ele quer saber o comprimento, né, Zaquim? Pois é, cara. Aí olha só como a gente pode fazer isso de um jeito bem fácil, tá, galera? Mostrar o negócio é o seguinte, né? Vamos lá. Comprimento e ângulo. Tá? Só que vamos trabalhar em que aqui? Em radianos, tá? Em radianos. Pois é. Zaquim, se fosse todo ângulo 360 graus, pois é, se fosse, só que em radianos. Se fosse todo ângulo 2π, né? 2π. Aí seria todo o comprimento. Se for todo o comprimento, é porque é todo o ângulo, pronto. Olha que regra de 3 simples. Todo o comprimento, todo o ângulo. Em vez de botar 360 graus, botei 2π radiano, né? Pois é. Só que qual é o arco aqui em radianos? É 2π sobre 5, né? É 2π sobre 5. Ah, então vamos achar qual é o comprimento, né? Quando a abertura, né? O arco na circunferência é 2π sobre 5. Você entendeu, cara? O que eu tô falando para você? Se fosse tudo 2π radianos, né? O ângulo aqui está em radianos, tá, galera? Se fosse tudo 2π radianos, pronto, aí seria todo o comprimento. Agora, como é só isso aqui de radianos, então vamos achar qual o comprimento que existe aqui. Comprimento, né? Dado em quilômetros, certo? Porque eu estou usando esse raio em quilômetros, né? Então, comprimento em quilômetros para o arco. Comprimento para o arco. Essa foi a regra de 3, joia? Você vai multiplicar cruzado, né? Quer cortar 2π aqui com 2π aqui? Pode ser, ó. Beleza? C vezes 1, né? É C. Fica igual a 2π sobre 5 vezes R, tá? E eu acho que a resolução aí da lista, ela foi direto aqui, ó. Né? Aí talvez, não sei se o aluno, né, teria toda essa visão aqui para saber que essa conta veio dessa regra de 3, tá? Por isso que eu estou resolvendo a questão 6 aqui com vocês, tá, galera? Então foi essa a ideia, tá? Vamos trocar aqui o raio por 0,3 e acabou o exercício, né, gente? Vai dar 0,6 por 5, vai dar 0,12. É para deixar o π aí mesmo, tá? E agora sim, esse é o comprimento, tá? Esse é o comprimento, beleza? Daquele pedaço, daquele arco, né? O comprimento aqui, dado em quilômetros. Joia? Essa foi a questão de número 6. Beleza? Fechou? Bom esse exercício aqui, né? Tá? Então, ó, vem essa visão aí. Eu fiz o quê? Comprimento para ângulo, né? Só que o ângulo em radianos. Beleza? Foi essa, então, a regra de 3 aqui. Tá? Vamos lá, então. Quero também relembrar aqui, tá, algumas ideias de funções trigonométricas, tá, moçada? Então, as questões 7, 8 e 9, tá? São questões que o Enem cobrou de função trigonométrica, né? Aquela aula lá do deslocamento da função seno e cosseno das ondinhas, né? Então, galera, isso aí tem caído cada vez mais no Enem, tá? Não era muito comum, não, né? Em edições anteriores, você vê função trigonométrica, né, das ondinhas lá, seno e cosseno no Enem, tá certo? Mas, recentemente, tem caído em quase toda a prova aí, tá? Do Enem, beleza? Então, vamos lá? Bom, vou resolver a questão 1 com vocês. A questão 1 não, a questão 7, né? A primeira questão, né, de função trigonométrica. Tá? Vou deixar para você fazer a 8, tá certo? Vou deixar para você fazer a 8, com algumas ideias que eu vou te relembrar aqui na questão 7. E a questão 9 eu quero fazer também. Tá? A questão 9 eu quero fazer também. E ela cobra algumas outras ideias que vale a pena a gente revisar aqui. Vamos primeiro na questão 7, né? Ele coloca ali o contexto, né, de MHS, certo? Movimento harmônico simples, né? Que você estudar lá na física, tá? Só para você saber, MHS, cara, é função trigonométrica, né? No fundo, a matemática ali usada é a matemática do período, né? Da amplitude, tá certo? Do deslocamento vertical, né? Da ondinha, certo? Deslocamento da função seno e cosseno. Vamos lá. Questão 7. Os movimentos ondulatórios periódicos, né? Como, por exemplo, o MHS, tem essa equação que você já estudou na física, né? Aí tem lá, né, amplitude vezes seno, velocidade angular, né? Tá? Então, vai lá. Que apresentam parâmetros importantes com significados físicos, né? A frequência, né? A velocidade angular, certo? T é o período, né? A é a amplitude
Tá certo? Pronto, tá explicando para você ali. Beleza? Moçada, olhou para o gráfico, tá? Olhou para o gráfico. Em primeiro lugar, é função seno ou cosseno, né? Acho que você lembra, certo? A princípio, tá? A princípio, sem deslocamento nenhum. A princípio, sem deslocamento nenhum, tá? Ó. Isso é função seno. Isso aqui é função cosseno. A princípio, sem deslocamento nenhum, né? Tá? Seno de 0 vale 0. Cosseno de 0 vale 1, né? Tá, ó. Então, bem rapidão aqui, essas funções variam entre menos 1 e 1, né? As duas, né? Tanto seno como cosseno, né? Varia entre menos 1 e 1, tá certo? O que mais? O período da função seno, né? O período, ó. Como se fosse, ó, meia volta mais meia volta, né? Pronto, o período aqui, galera, né, ó. O período vale 2π. Da função cosseno, você identifica aqui também, pode ser a distância de duas cristas, né, ó. Tá? O período também é 2π, né? Ou pode ser distância entre dois vales também, né? Ou você pode ver assim, meia onda, né? Então tem algumas formas para você ver um período, tá? Ó, meia onda, né? Um período inteiro, tá certo? A distância de duas cristas também é um período, você pode verificar assim no gráfico. Ou a distância entre dois vales, tá, galera? Entre dois pontos de mínimo, você também identifica um período da função aqui na visão matemática, né, da trigonometria, certo? Beleza? O que é o coeficiente A? Que é o deslocamento vertical. Deslocamento vertical, né? É onde está o eixo central da onda, né? Tá certo? Pronto. E o B? A amplitude, ó. Amplitude 1, né? A princípio, a amplitude é 1. Beleza? Vamos nessa questão 7 para a gente resolver ela de um jeito bem rápido, né? Cara, se você olhar para a função, né? É uma função seno, certo? Todas as alternativas têm função seno, né? A amplitude, né? A amplitude, tá certo? Está indo de menos 4 até 4, né? Se está indo de menos 4 até 4, galera, é porque a amplitude, né? Esse número que multiplica a função, certo? Vale 4. Deixa eu te relembrar algumas ideias aqui. Ó, a função pode ser assim, né? A mais B seno de CX mais D. Lembra dessa aula aqui? De função trigonométrica, né? Deslocamento, seno e cosseno. Deixa eu te relembrar as ideias, ó. Se o A for positivo, deslocou a onda para cima. Se o A for negativo, né? Se o A for positivo, deslocou a onda para cima. Se o A for negativo, deslocou a onda para baixo. Deslocou, né? Deslocou, tá? Deixa eu colocar assim, ó. A positivo, A negativo, certo? Coeficiente A. Joga a onda para cima ou joga a onda para baixo. Desloca, né? Translada o gráfico, né? Seria a palavra correta, né? O B tem a ver com a amplitude, né? Pois é, o B tem a ver com a amplitude, né? Aí para cima e para baixo, certo? Amplitude. Foi o que aconteceu aí. Cuidado, porque se o B for negativo, tá? Tem gente que esquece isso aqui, ó. Se o B for negativo, aí você inverte a onda, né? Inverte a onda, certo, galera? Tanto para a função seno quanto para a função cosseno, tá, moçada? O B negativo, o número que acompanha o seno ou cosseno, se ele for negativo, inverte a onda, tá? Inverte a onda, beleza? O C vem da forma do período. Período é 2π sobre o módulo de C, certo? Aí você visualiza o período, né? No gráfico da função, tá? E o D, galera, que é o que acho que dificilmente vai cair no Enem, né? Mas cai em vestibular mais pesado, né? É o deslocamento horizontal, tá? É transladar o gráfico horizontalmente, né? Lembrando que se for positivo, você jogou a ondinha para a esquerda. Se for negativo, você está jogando a ondinha para a direita. É o contrário do eixo X, né? Aí você desloca a função, né? Na horizontal, tá certo? E aí, cara, se envolver o coeficiente D, é porque você já não vai saber mais só de olhar se era seno ou se era cosseno, né? Porque se isso aqui mexer na horizontal, puxa, daí vai ficar mais difícil, né? Aí seria melhor você analisar todos os coeficientes, né? Analisa o A, analisa o B, analisa o C, e depois você analisa o D, caso a questão também explore, né? A ideia do coeficiente D. O que é mais comum, só numa prova bem mais puxada, né? Tá certo?
Então, essas são as ideias, né, de função exponencial. Joia? Quando você pega aí a questão 7, né, você vê que você tem uma função seno, né, ó, vou até usar o meu próprio gráfico aqui para te explicar, né, você tem a função seno, certo? Está variando de mais 4 até menos 4, né, beleza? Então, a função, ó, qual seria a função aqui já? Cara, a função vai ser 4 vezes seno, né? Tá? Mudou a amplitude, né? A amplitude é 4. 4 para cima, 4 para baixo. Certo? E o período mudou, Zaquinho? Cara, o período mudou. Analisa para mim quanto vale um período aí, ó. Uma ondinha, né? Daqui até aqui, ó. Se você analisar aí, esse período vale π, certo? Esse período vale π. Então, vamos achar o coeficiente C? Vamos achar o coeficiente C. Vai para essa fórmula aqui, ó. Período é 2π sobre C. O período aqui deu π. Então, vai ficar π igual a 2π sobre C. Cortou, o C é igual a 2. Né? O C é igual a 2. Então, o C é um número que multiplica o x, né? Que multiplica a variável da função. Então, vai ser 2. A variável da função aí é tempo, né? Beleza? O coeficiente C vale 2, certo? Ficamos com essa alternativa que está na letra A, né? Então, foi uma questão tranquila, né? Se o aluno estudou, né, o básico dessa parte de deslocamento seno e cosseno, saberia resolver esse exercício. Foi uma questão sossegada, né? Virando ali, gente, tá? Tem a questão 8, beleza? Eu quero que você faça a questão 8 sozinho, né? Quero que você faça o exercício 8 sozinho. Vou te dar só algumas dicas, tá? Vou te dar só algumas dicas. Beleza? Aí, caso você já tenha feito, né, acertou a questão, beleza. Aqui me fiquei com dúvida aí na questão 8, né? Como é que visualiza aí o gráfico dessa função, né, que está aí. Então, deixa eu te auxiliar só uma ideia, tá? Moçada, onde era para estar o eixo central da onda, tá? Vou desenhar assim, ó. Onde era para estar o eixo central da onda era onde era para ser a origem, não é? Era onde era para ser a origem, o eixo X, né? Cara, se o eixo central está no valor 88, é bem fácil de entender isso, hein? Tá? Algumas dicas para a questão 8, beleza? Se o eixo central era para ser o zero, né? O X, tá? E agora o eixo central da onda está no 88, cara, é porque esse gráfico subiu 88 unidades. Você entende, ó? Aqui era para ser o zero, né? O eixo X. Pois é. Se esse eixo que era para ser, né, a origem, né, o eixo X, né, agora está em 88, é porque subiu 88 unidades. Esse é o coeficiente A. Aqui, e o B? Lembra que o B é a amplitude? É assim, quanto tem para cima e para baixo, né? Quanto tem para cima e para baixo, né? Cara, se você vê quanto tem para cima ali, você já acha o coeficiente D, né? Olha só, a amplitude, né? Aqui, pois é, aqui, cara, tá cruzando no 168, né? Ah, então tá. Qual foi a amplitude? A amplitude, né, foi 80, né? Beleza? A amplitude foi 80, né? Então, 80 é amplitude? 80 é amplitude. Então, o coeficiente D, né, é 80, certo? Beleza? E o C, Zaquini, e o C? Cara, para você saber os... Aliás, aí não mudou o C, né? Aí o período é 2π ainda, né? Uma onda é 2π. Ele poderia ter mudado aí. Nem mudou, né, galera? Tá certo? Então, só com essas duas ideias aqui, ó, já mata a questão 8 do Enem, né? Então, geralmente, quando eles focam nesse conteúdo, é uma visão mais simples, né? Do que um vestibular poderia fazer, né? Tá certo? Com esse conteúdo. Tá joia? Cara, mas mesmo assim eu quero fazer a questão 9 ainda desse conteúdo, né? Porque a questão 9 foi um pouquinho mais além. E aí tem uma interpretação física, né? Também tá nessa questão de matemática, né? Período e frequência, né? Só isso que a gente vai ter que lembrar aqui a mais na questão 9. Tá joia? Vamos fazer a questão 9 também, que é uma questão bem interessante, bem completinha, né? Tá? Sobre funções trigonométricas ainda, beleza? Então vamos lá. Exercício 9, gente. Vamos ali. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, né, utiliza a seguinte função, tá? Para medir a pressão arterial da pessoa, ó.
P de T é igual a mais B. Aí, no caso, a função é cosseno. Tá vendo? Ó? De K vezes T, né? Então, moçada, ó, coeficiente A da função trigonométrica, B e o C, né? O C, né? Que acompanha a variável da função. Tá vendo? Não usou o D, né? Se usar o D, galera, aí a questão fica num nível bem mais elevado, né? O Enem geralmente não faz isso, tá certo? Nesse conteúdo, tá? Vamos lá. Lembrando que o tempo, tá? É medido em segundos. Isso vai ser importante, tá? O tempo tá na unidade de segundos, beleza? Então, vou deixar essa informação aqui bem fixa, certo? E ele fala assim, ó. O intervalo de tempo entre duas pressões máximas, né, foi analisado e colocado na tabela. Pressão mínima, 78. Pressão máxima, 120. Deixa eu te lembrar isso aqui, ó. O valor máximo e mínimo, cara, dessa função, né? Porque essa é a função que mostra a pressão. Pois é. Pressão mínima. Então, pronto, né? O valor mínimo dessa função. Pressão máxima. Pronto, é o valor máximo dessa função. Daqui, quando que isso aí vai ser mínimo ou máximo, né? Cara, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é cosseno. Pois é, né? Cara, cosseno vale no máximo 1 e cosseno vale no mínimo menos 1. Gente, eu estou falando do cosseno. A expressão cosseno no máximo é 1, a expressão cosseno no mínimo é menos 1, certo? Ah, então vamos lá, daqui. Então, se eu trocar por 1, é o máximo. É. A mais B vezes 1, né? A mais B, né? Pois é. Se eu trocar por menos 1, é porque a pressão vai ser mínima? É, né? É a única coisa que altera a função, é o cosseno, né? Isso aqui é constante. Ah, tá. Então vai ser A mais B vezes menos 1, né? Para saber o mínimo, né? Pois é. Isso aqui é A menos B. Pronto. É isso que você vai usar, galera. Tá? Pressão máxima deu quanto? 78. Cara, 78. Desculpa, pressão mínima, 78. É A menos B. Tá? E aí, a pressão máxima, 120. 120 é A mais B, né? Pronto. Certo ou não? Beleza? E aí, Zaquim? Aí resolve o sistema, né? Cara, soma, subtrai, né? Vou somar aqui, né? Ó, somar. Pronto. 198 é igual a 2A. O A deu 99. Vai dar isso aqui? Certo? Pronto, achei o A da função, ó. Daqui e o B. É só voltar no sistema aqui e resolver, né? Cara, se o A dá 99, resolve aqui para achar o B, ó. B vai ser 120 menos 99, né? Tá? B deu quanto? 21. Certo? Resolveu o sistema, né? Ó, 99, 21. Troca o B aí, ó. 21. Pronto, né? Isso aqui me falta achar o K ali, né, cara? Porque assim, agora eu fiquei em dúvida, né? Entre a letra A, né? E a letra C, né? Vixe, cara, então assim, vai ter que usar aquele dado do número de batimentos cardíacos, né? Poxa, vou ter que usar aquilo lá nessa função, porque assim, só agora descobrindo A e B, eu fiquei entre a letra A e a letra C. Pois é, vamos lá. Tem uma sacada bem interessante, galera, nesse exercício, tá? Não era suficiente achar o A e B, não. Tem que achar o K, que é o coeficiente C, né, da função trigonométrica. Ele vai usar uma ideia ali que é sobre o número de batimentos, né? E aí vamos ver qual é a relação que tem aqui para achar o coeficiente C, né? Vamos lá. Lembra que eu pedi para você, né, deixar essa informação guardada? Ó. O tempo está em segundos, né? O tempo está em segundos, tá? Daqui, o que tem que fazer aí, né? Ele falou assim, o número de batimentos cardíacos por minuto é 90. O que é número de batimentos cardíacos, tá? Só para você entender, galera. Número de batimentos é quanto batimento por segundo. Isso é oscilação por segundo, tá? Isso é frequência. Gente, isso é frequência cardíaca, beleza? Número de batimentos por minuto, ele colocou ali, né? Número de batimentos por minuto. Pois é, quantos batimentos por minuto, né? Você tem ali. Você tem 90 batimentos por minuto, tá? Isso é o que isso aqui? Cara, isso é frequência, né? Porque tem uma fórmula para frequência, né?
Aí vem lá da física, né? Daqui, ó, frequência, eu sei que é o inverso do período, né? Pois é, cara, mas se você fala que frequência é o inverso do período, você não está me explicando o que é frequência. Você está mostrando para mim uma relação matemática, né? É o inverso do período. Pois é, mas o que é frequência? Cara, frequência é o número de oscilações por tempo. Se for número de oscilações por segundo, aí é a frequência em hertz. Se for o número de oscilações por minuto, aí você tem a ideia do RPM, né? Rotações por minuto, né? Oscilações por minuto, certo? Pronto, vamos lá. Então, ó, batimento, né? Por minuto, certo? Batimentos cardíacos por minuto, né? O que eu botei aqui? D. Por minuto. Pronto, isso é frequência cardíaca. Oscilação pelo tempo, né? Por minuto, frequência cardíaca. Só que essa frequência, galera, tá por minuto, né? 90 batimentos. Olha aqui como é que você transforma de um jeito bem fácil isso, hein? Para não errar. 90 batimentos por minuto. Para 1 minuto. O que significa por minuto? É 90 batimentos para 1 minuto. Só que no exercício tem que usar o tempo em quê? Esse tempo tem que estar em segundos. Aí você troca aqui, cara, sem medo. Sem medo. 1 minuto. Troca 1 minuto por 60 segundos. Zaquini, mentira. Agora eu vou achar assim, batimento por segundo? É. Só isso, né? Cara, então tá. Vai simplificar. 9 por 6, 3 sobre 2. Cara, 3 sobre 2 batimentos por segundo. Então, só isso, gente. Né? Só que isso é o quê? Cara, isso é a frequência. Ah, Zaquini, quando a gente fala assim, ó, esse é o coeficiente C da função trigonométrica, né? Aí a gente analisa isso com período, cara. P de período, né? P de período, não é frequência, não é frequência, pois é. Mais período é o inverso da frequência? Frequência é o inverso do período, certo? Então é só inverter para achar o período. Cara, é só inverter para achar o período, né? 2/3, pois é, 2/3 é o período. Pois é. Se a frequência deu 3 sobre 2, então o período é 2 sobre 3? É, justamente. Só que o período, na nossa fórmula da matemática, a gente chama de P, né? Ah, tá, aqui me entendi. Então, o período vai ser 2/3, né? Pois é, o período vai ser 2/3. E é só fazer essa conta, galera. Trocar o período por 2/3. 2/3 é o período. Período é 2π sobre coeficiente C. Olha aqui como eu vou achar o coeficiente C. 3π. Aí. Agora você está pronto, né, para trocar aqui o coeficiente C, né, que ele chamou de K, né? Beleza? Tá? Por quanto? Coeficiente C. 3π. E aí você marca, né, com segurança aí, a letra A, beleza? Que é o gabarito da questão, certo? É uma questão boa, né, uma questão que envolve essa ideia aqui de frequência cardíaca, né? Batimento por minuto. Transformei para segundos, ó. Cara, era 90 batimentos para 1 minuto. Só que 90 para 1 minuto é 90 para 60 segundos. Aí já achou a frequência aqui por segundo, né? Período. Período inverso da frequência. Achei o período. Inverti a frequência. Aí joguei na fórmula para descobrir o coeficiente C. Tá claro? Então essa foi uma visão bem interessante, né? Que o Enem já cobrou, tá? E queria dar essas dicas, então, né, das funções trigonométricas que cada vez mais têm aparecido na prova do Enem. Beleza? Deixa eu dar continuidade aqui às minhas dicas, tá? E agora algumas dicas, beleza? De geometria plana, tá? Nessa nossa revisão 2 para o Enem. Beleza? Então vamos para algumas dicas, algumas ideias de geometria plana, certo? Peguei umas questões bem legais ali, tá? Para a gente revisar algumas ideias. Vamos nessa. Bom, questão 10, tá? Vamos fazer juntos aqui o exercício 10. Beleza? Uma questão bem legalzinha, tá? Com uma visão que o Enem já usou mais de uma vez, tá? Que é sobre coroa circular, né? E um triângulo retângulo auxiliar ali, né? Que vai te ajudar na questão. Essa questão é muito boa, hein, galera? Questão 10, Enem 2018. Vai lá. A figura mostra uma praça circular
que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio, tá? Então, é uma praça, né, que tem a parte lá do chafariz, certo? E tem o entorno, né, que é a área de passeio, né? Olha lá. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, tem o mesmo centro, né? Beleza. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos e, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B. Então, passou uma reta tangente, né, ao chafariz, que é a circunferência interna. Passou aqui, e chamou essa distância de A até B, né? E aí essa distância deu 16 metros, certo? 16 metros, beleza? Gente, deixa eu te relembrar uma coisa lá da geometria plana, né, que eu passei para vocês há bastante tempo, né? Vai puxar 2, né? E para você ficar bem seguro, tá? Cara, se você passou a reta tangente, quando você liga uma reta tangente até o centro, forma 90 graus. Quando você liga da reta tangente até o centro, forma 90 graus, tá? E sem medo, galera, você dividiu esse pedaço, tá, em duas partes iguais. Quando você liga aqui no centro, né? Porque as duas circunferências são concêntricas, tá, galera? Então, essa linha aqui, ó, que eu tô ligando, né, até o centro da de dentro, e que também é o centro da circunferência de fora, tá? Aqui nós temos um eixo simétrico, beleza? Aqui nós temos um eixo simétrico. Então, quebrou 16 em 8 e 8. Beleza? Ok? O que mais? Pronto, passou só isso para você, né? A distância ali de A e B vale 16 metros, tá certo? Dispondo apenas dessa medida, né? Só com essa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área de passeio. O que é área de passeio, cara? Gente, a área de passeio é toda essa área aqui, ó. Isso aqui é a área da coroa circular, né? Pois é. Ele quer saber a área dessa coroa circular toda aqui, só com essa medida de 16 metros que ele te passou, certo? Vamos lembrar, o que é a coroa circular? Se eu falar para você que o de fora tem raio Rzão e o de dentro tem raio Rzinho, né? Qual que é a fórmula dessa área aqui, ó? Que é a coroa circular, né? Puxa, é bem simples, né? Não sei se você lembra. É só pegar o círculo grandão, pega todo o círculo grandão e tira o círculo pequeno. Pronto. O que sobra é a coroa, né? Pois é. Cara, essa aqui é tão intuitiva, né, que a gente, né, nem decora, né? É fácil de pensar, qualquer hora da sua vida, né? Pega o π Rzão ao quadrado e tira o π Rzinho ao quadrado, né? Pronto. Pega o círculo grandão e tira o círculo menor. Asa aqui não entendi, ó. Vou só te mostrar uma ideia, cara. Eu posso tirar o π em evidência aqui, né? Uau, né? Posso tirar o π em evidência? Pode, né? Aí fica assim. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Pronto. Daqui, só com essa medida 16, a gente vai achar a área da coroa, né? Cara, a gente vai usar aqui um triângulo retângulo, tá? Bem simples, né? E que vai ajudar de uma vez só. Quer ver? Daqui, qual triângulo retângulo? Não estou entendendo. Vamos lá. Você tinha aqui a medida 16. Pronto. Ah, tá. Aí, quando você ligar aqui, forma 90 graus. Vai dividir em 8 e 8. Sem medo. 8 e 8. Pois é. Daqui, esse aqui é o Rzinho, que é o raio da menor. É, não conheço não, né? E o Rzão? Cara, liga do centro aqui, ó. Podia ser para a esquerda ou podia ser para a direita, né? Acho que esse triângulo aqui o aluno, né, lembraria de montar. Liga para a direita, por exemplo. Esse é o Rzão. Ah, tá, verdade, né, Zaquim? Tem esse triângulo retângulo aqui, né, cara? Tem esse triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Rzão ao quadrado é Rzinho ao quadrado mais 64. E olha só, cara. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual a 64, né? Então, galera, você não precisa ficar brigando, né? Quem é o Rzão, quem é o Rzinho, né? Você precisava dessa expressão. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Entende, ó? E é isso que você tem
Tá certo? Então, a questão foi bem planejada, né? Foi bem planejada para você descobrir o que você precisava, né? Pi vezes Rzão ao quadrado menos Rz ao quadrado. Pois é. E essa relação de Rzão ao quadrado com Rz ao quadrado, né? Claro, veio de um Pitágoras. Né? E você tinha Rzão ao quadrado menos Rz ao quadrado. Isso deu 64. Né? E aí você, ó, respondeu a questão, tá? Não precisa sair brigando, né? Para saber quem é o Rzinho e quem é o Rzão, né? Você já conseguia com Pitágoras o que você precisava. Era só encaixar ali na resposta agora. E a área da coroa, né? Que é a área de passeio dessa praça, é 64π. Beleza? Resposta aí, letra B. Bacana? Então, ó, boa questãozinha aí do Enem. Tá certo? Pra gente revisar aqui também nessa parte final com geometria plana. Beleza? Moçada, vamos lá, ó. Questões 11, tá? E 12, né? O 12, na verdade, galera, a questão 12, dá uma olhada ali na questão 12 do Enem 2017, tá? Você vai praticamente fazer um Pitágoras ali, né? Até colocou a ideia da calota esférica, mas não está te perguntando qual é o volume da calota esférica, né? Igual a FMS já fez, né? Não é isso não, tá? É para você trabalhar com a geometria plana ali dentro, né? Com um triângulo retângulo, tá certo? Você vai fazer um Pitágoras ali, tá? A questão 12, beleza? Vou deixar para você ler e interpretar esse exercício, né? Não era volume de calota esférica não, tá, galera? Beleza? Era para trabalhar com geometria mesmo, né? Geometria plana ainda, beleza? Na questão 11, você vai usar a lei dos senos, tá? Na questão 11, você vai usar a lei dos senos. Cara, até dava para usar a lei dos cossenos aí, mas ia ser desnecessário, né? Lei dos senos, você resolvia essa questão de jeito bem mais rápido, tá? Então, deixa eu te ajudar aqui, nessa questão 11. E já vamos relembrar aqui, bem rapidinho, né? Lei dos senos, lei dos cossenos. Pode ser? Tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar isso aqui. Cai de vez em quando no Enem, né? Tá? De vez em quando, assim, quase sempre, né? Tem uma de lei dos senos ou lei dos cossenos, né? Cai bastante. Então, vamos relembrar aqui, ó. Lei dos cossenos primeiro, tá? Essa aqui geralmente eu não lembro certinho, né? Não. Assim, de forma completa, né? Cara, se você tiver que equacionar, entendeu o que eu falei? Se você tiver que equacionar três lados e um ângulo, puxa, cara, a questão tá gritando para você assim, né? Aplica a lei dos cossenos aí, cara, né? Ó. Tá? Equacionar, galera, viu o que eu falei, né? Equacionar três lados e um ângulo, certo? Aí lembra que o lado que você isola é o que está oposto ao ângulo, né? Beleza? Pronto, aí lei dos cossenos, né? Você vai equacionar. Por que você está falando de equacionar aqui, né? Cara, é porque às vezes vai faltar um lado. Às vezes vai faltar um ângulo. Pronto, aqui você equacionou. Três lados e um ângulo, né? Lei dos cossenos, certo? Pronto. Aqui tem a lei dos senos, né? Pois é, tem a lei dos senos, né? Eu quero dar um bizu maior aqui, a lei dos senos, né? E te relembrar o poder que essa lei dos senos tem, né? Dependendo do exercício, tá? Então, relembrando aqui, ó, a lei dos senos, beleza? E a lei dos senos, ela era assim, né? Ó. Lado por seno do ângulo oposto, lado por seno do ângulo oposto, lado por seno do ângulo oposto, certo? Não pode esquecer que isso é igual a 2R, né? E 2R é o raio da circunferência circunscrita, né, galera? Não adianta nada, cara, você escrever a lei dos senos assim e não mostrar esse desenho, entende? E não mostrar esse desenho. Puxa, aí você não vai entender nada. Tem que ter o desenho, né? Então, lado, ângulo oposto. Lado, ângulo oposto. Lado C, ângulo oposto. Tá. E esse 2R é isso aqui. Que R que é esse aí? Cara, é o raio da circunferência circunscrita, né? Então é Rzão, né? Raio da circunferência circunscrita, certo? Zaquini, quando que eu posso usar a lei dos senos? Deixa eu te explicar aqui, olhando para a fórmula. Cara, você pode usar esse pedaço da lei, não pode? É. Aí você vai equacionar no exercício dois lados e dois ângulos. Puxa, né? Dois lados e dois ângulos. É, a lei dos senos funciona, né? Ela equaciona. É, às vezes falta o ângulo, às vezes falta o lado.
Pode ser, mas ela vai equacionar dois lados e dois ângulos, né? Pronto. Aí lembra, dois lados e dois ângulos, a lei do seno vai poder te ajudar, né? Ou também tem essa parte aqui, ó. Cara, tem essa parte também, né? Por exemplo. Aí você vai brincar, né? No exercício de geometria, né? Com trigonometria, né? Lado, ângulo oposto e o raio da circunscrita. Raio da circunscrita, tá, galera? Então, essa é uma outra forma, né, para você aplicar a lei dos senos, tá? Envolvendo o lado, o ângulo e o raio da circunscrita. Beleza? Pronto, né? São essas duas aplicações aí. Dois lados e dois ângulos, lado e ângulo e o raio da circunscrita, né? A lei dos senos pode te ajudar no exercício. Tá joia? Beleza? Deixa eu fazer com vocês a questão 11, tá? Deixa eu fazer com vocês a questão 11, certo? Ah, lembrando mais uma coisinha aqui, né, gente? Os ângulos que podem aparecer aqui, né, moçada? Não precisa ser só 30, 45, 60, né? A gente está falando de triângulo, certo? E quando a gente fala de triângulo, né, moçada? Pode aparecer ângulos maiores que 90, claro, né? É um triângulo qualquer, né? Isso aqui a gente aplica para triângulo qualquer, né? Então, para um triângulo que possui ângulos maiores que 90 graus, né? Pode ter os 120 graus, pode ter os 150 graus, pode ter os 135 graus, pode aparecer, né? Deixa eu relembrar com você só esses ângulos aqui bem rápido, tá? De 0 a 180, beleza? Só para você lembrar uma coisinha, ó. 30, 45, 60, né? Aí, cara, se você lembrar dessa minha ideia aqui, ó, né, aí você, às vezes, nem precisa construir o ciclo inteiro, né? Para lembrar, tá? Então, bem rapidão aqui, ó. O que os ângulos do primeiro quadrante com o segundo quadrante, né? O que os ângulos do primeiro quadrante com o segundo quadrante têm de igual, né? Eles têm um seno igual, ó. O seno é igualzinho, né? Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, certo? O seno é igualzinho. Ângulos do primeiro quadrante e segundo quadrante são os ângulos suplementares, né? São os ângulos que somados dão 180. O seno é igual. Pois é, e o cosseno? Aí são opostos, né? Porque o cosseno está aqui positivo e o cosseno está aqui negativo, certo? Pronto. Então, ó, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? E para cá, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, certo? Então, o seno é igual para ângulos suplementares. Seno de 120 é seno de 60, seno de 135, seno de 45, beleza. E o cosseno aqui? Cara, o cosseno, né, tem um sinal trocado. Os cossenos são opostos. Beleza? Ok? Então, dependendo do ângulo que ele coloca, né, dentro do triângulo, você tem que lembrar, né, desses ângulos aqui. E a relação que existe é essa, tá, galera? Ângulos suplementares têm um seno igualzinho, seno de 120 igual ao seno de 60, só que tem um cosseno oposto, né? Então, se o cosseno de 60 deu meio, o cosseno de 120 é menos meio, né? Senos iguais, cossenos opostos, né, para os ângulos suplementares, primeiro e segundo quadrante. Tá joia? Acho que vale a pena lembrar isso aqui, né? Porque ele pode colocar naturalmente ângulos, né, maiores que 90 dentro de um triângulo. Beleza? Então, pronto. Relembrando aí. Né? Lembra que tem uma dica para o ciclo trigonométrico, né? Aí vamos fugir um pouco de aplicações em triângulo, né? Não vai existir ângulo maior que 180 graus, né? No triângulo. Tá. Mas lembra que no ciclo trigonométrico, todos os ângulos conectados pela vertical, em todo o ciclo, né? Pela vertical, são os replementares, né? Aí isso te ajuda a construir os ângulos lá do terceiro e quarto quadrante, certo? Então, quando você estiver estudando matemática, dá uma olhadinha assim no ciclo trigonométrico, né? Só para ver se você lembra ali dos ângulos do terceiro e quarto quadrante, né? Tá certo? Mesmo que o Enem não cobre tanto assim, né? O estudo específico do ciclo trigonométrico, né? Geralmente ele coloca uma aplicação em geometria, né? Coloca uma aplicação, né? Tá certo? Mas dê uma olhada, acho que vale a pena mesmo assim, né? Dar uma olhada, tá? No ciclo todo, para chegar na prova do Enem mesmo, tá certo? Acho que vale a pena dar uma olhadinha lá, ver se você sabe ver o ciclo certinho, caso você precise, né? Tá joia? Vamos na questão 11, então. Vamos lá. Exercício 11, né? Fala o seguinte, ó.
uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em formato circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, né, de um compasso, onde o comprimento das hastes é 10 centímetros, né? Então, eu acho que você sabe, galera, um compasso, né? Você tem as duas pernas do compasso, né? Obviamente, as duas pernas têm o mesmo tamanho, né? Obviamente, certo? E aí, ela está fazendo o seguinte, né? Está desenhando com um compasso, né? A circunferência que está desenhada aí, beleza? Então, deixa eu fazer um esboço só aqui. Claro, né? Ela coloca a ponta seca no centro do compasso, né? Então, aí aqui tem um compasso, né? Beleza? E botou a outra ponta, né? Aqui, certo? Pronto, beleza? Olha lá. A perna do compasso tem comprimento 10 centímetros, né? Então, aqui tem 10 centímetros. Obviamente, aqui também, né? As duas pernas têm o mesmo tamanho, né? 10 centímetros, certo? E aí, né? Ela vai desenhar essa tampa, tá? E fez a abertura, né? Fez com que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus, tá? Então, aqui, moçada, né? Ó, tá, ó, tem a abertura, um ângulo de 120 graus, certo? Pronto, 120 graus, tá joia? E vamos ver o que mais. A ponta seca está no ponto C, né? Aí colocou o grafite no ponto B, que está ali, tá joia? E aí vai pedir para você, né? O seguinte: após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho, com a indicação do raio da tampa, verifica em qual intervalo se encontra o tipo do material. Isso depende do raio, né? Então, dependendo do tamanho do raio, você vai saber qual tipo do material você vai usar, certo? Utilize 1,7 para a raiz de 3, né? Ó, raiz de 3, ele está aproximando para 1,7, certo? E vamos achar aí qual é o raio, né? Qual é o raio, beleza? E com o raio, a gente descobre, né, qual o tipo do material, certo? Gente, ó, claro que eu vou fazer um outro desenho aqui bem rápido, né? Aí tem um que vai falar assim, Zaquim, nessa questão, cara, podia ter usado lei dos cossenos. Cara, podia, né? Podia sim, tá? Aí você vai fazer R ao quadrado, é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes cosseno 120, tá? Puxa vida, mas tem um jeito mais fácil, hein? Tá? Tem um jeito mais rápido. Eu vou optar por lei dos senos, porque eu sei que esse triângulo é isósceles, 120 graus, então falta 60, ou seja, 30 a cada lado, né? E aí eu tenho muitas informações, certo? Cara, eu posso fazer assim, lado dividido por seno do ângulo oposto. Lado dividido por seno do ângulo oposto. Por exemplo, lado dividido por seno do ângulo oposto. Lado dividido por seno do ângulo oposto. Aí vai mais rápido, né, moçada? Tranquilo? Então, como você conhece os outros ângulos, né? Já que é isósceles, você conhecia os outros ângulos. Aí, ó, com dois lados e dois ângulos, você equaciona o que você precisa, né? Tá certo? E aí não precisa da lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos também resolveria, né? Tá certo? Mas a lei dos senos eu acho que vai mais rápido. E lembrando que o seno do 120 é igual ao seno do 60, porque ângulos suplementares, né, que somam 180, tem o mesmo seno. Seno do 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio, certo? Você corta e o R dá 10 vezes raiz de 3, 10 vezes 1,7. O raio deu 17, beleza? E 17 está entre 15 e 21, material 4, letra D, nessa questão do Enem. Beleza? Tá? Então, daria para resolver com lei dos senos, tá? Daria para resolver também com a lei dos cossenos, mas eu acho que a conta ficaria mais trabalhosa, né, do que essa regra de 3, né? Que a gente montou aqui. Tá joia? Gente, deixa eu dar um bizu aqui nas questões 13 e 14, tá? Deixa eu dar um bizu aqui nas questões 13 e 14, beleza? E eu quero fazer a última questão, que é sobre desigualdade triangular, caiu no Enem uma vez, né? E vou dar o bizu de novo, tá? Dessa parte da geometria, que é desigualdade triangular, né? Bom, mas antes, falando da questão 13, tá?
Esse tipo de exercício, pessoal, de geometria, né, que é o tipo de exercício da questão 13, já caminhei mais de uma vez também. Você tem a taça tem a base, e depois ela tem, né, a parte onde vai o líquido, né? Tá. A base, né, tem um tamanho. Às vezes, o formato aqui da taça tem outro tamanho, né? Tem outro tamanho, tá certo? Toma cuidado que quando ele pergunta sobre o tamanho da bandeja, tá? Sobre o tamanho da bandeja, beleza? Deixa eu só dar esse bizu aqui de geometria plana. Tá? É uma questão bem interessante, né? Mas eu não tenho que ter uma visãozinha espacial, né? Praticamente, né? Para entender esse exercício, né? Então, olha só o que eu quero te mostrar. Vamos ver se eu vou ser capaz de fazer esse desenho aqui que eu quero explicar. Tá? Vamos ver se eu vou ser capaz de fazer esse desenho aqui. Vou tentar trazer a ideia para você aqui da questão. Ó. Tá, aqui o negócio é o seguinte, cara. Você vai ter aqui, ó. Né? Aliás, deixa eu fazer assim, ó. Vai ser melhor fazer assim. Assim mesmo. Ó, a base da taça tá aqui. A base da taça, né? Pode ser, cara, que aconteça o seguinte, né? A parte de cima da taça, ela é maior. Então, tipo assim, tem a base, aí tem a parte de cima da taça. Certo? Pronto. Tá? A taça é algo mais ou menos assim. A base que tá aqui é isso aqui, ó. Aqui tá a base. Aqui tá a base, né? Quando você tiver com a bandeja embaixo, a bandeja tá aqui, né? Ó. Tá certo? A bandeja tá aqui, né? Então, a base da taça pode juntar aqui com a base da bandeja, né? Aqui pode estar tangente certinho, né? Só que para o espaçamento que existe até a outra taça, né? Ó, aí você vai respeitar, tá? A largura de cima da taça, né? Porque para existir a outra taça aqui do lado, ó, vê se você entende, né? Aí você vai ter que respeitar a parte de cima da taça. Mas para a base da taça, em relação à bandeja, né? As taças que estiverem aqui, ó, né, na lateral, aí elas podem estar grudadas, né? Na bandeja, certo? Beleza? Então aqui pode passar, né? A bandeja só fica embaixo, mas para respeitar de uma taça para outra, aí você vai respeitar aqui, né, ó, esse diâmetro, né, da parte que tem o líquido, né? Tá certo? E aí pode ter um espaço aqui sobrando, né? Não tem problema nenhum. Tá joia? Agora, com a bandeja, que você pode botar, como a bandeja só fica embaixo, você pode botar aqui grudado, tá? Na base da taça, aqui na lateral. Agora, de taça para taça, respeita o diâmetro da parte de cima, certo? Então, tenha esse cuidado, tá? E pense um pouquinho aí, galera, para fazer a questão 13 do Enem, beleza? Tem a resolução comentada também, mas pensa nisso que eu te falei aqui, tá? Para conseguir resolver aí, numa boa, o exercício 13, que tem esse bizu aí, beleza? E mais de uma vez o Enem já cobrou geometria com essa ideia, tá? Ok? Então, cuidado só com essa observaçãozinha, né? Ele vai falar da base da taça, da bandeja, né? E aí a bandeja pode ficar aqui perto do pé, não? Tá? Da base da taça. Agora, de taça para taça, que vai ter que respeitar, né? O diâmetro dela, certo? Belezinha? Tá? Gente, questão 14, beleza? Questão 14, também quero dar uma dica aqui na questão 14, certo? Não sei se vocês já tentaram fazer ou não, tá? Mas na questão 14 também tem um bizu bem importante, né? Que é aquele clássico exercício de geometria plana, né? Quando ele bota as circunferências tangentes, né? Umas com as outras, certo? E aí, cara, quando você vê circunferências tangentes, galera, beleza? Cara, tem que te dar uma vontade meio louca, assim, de juntar, né? Ligar os centros, tá? Ligar os centros. Então, por exemplo, ó, nessa questão aí, se eu não me engano, tá? São tubos, né? Um viaduto vai transportar ali, né? Um caminhão vai transportar ali, tá certo? E tem que ter uma margem de segurança aqui em cima, né? Aí, se eu não me engano, ele vai falar para você, tá certo?
Acho que tem uma parte de baixo também, né? Deixa eu só dar uma olhada se era nessa daí. Tinha em cima e embaixo. Não, era só em cima mesmo, né? Tá? E aí você sabe, por exemplo, o que, moçada? Ó, essa distância aqui é o raio, essa distância aqui é o raio, né? Vai ter essa distância aqui de segurança, né? Só que ele vai pedir a altura total, né? E quando ele pede a altura total, galera, se você ligar os centros, né, ó, todas aqui tem raio R, certo? Então você vai ter que descobrir, ó, a altura de um triângulo equilátero, né? A altura de um triângulo equilátero, né? A altura do triângulo equilátero, tá, galera? Lado raiz de 3 sobre 2, né? A área do triângulo equilátero. Aí é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? E você vai achar essa altura. O lado do triângulo é 2R. O lado do triângulo é 2R, certo? E aí você soma com mais um raio aqui em cima. Então fica a distância de segurança, um raio. A altura do triângulo equilátero. E mais um raio embaixo, tá? Para você achar a altura total, que é daqui até aqui em cima. Beleza? Ok? Então tente fazer essa questão também. Ligue os centros, né? Ache a altura do triângulo equilátero, porque isso aí vai te ajudar. Beleza? Aqui, deixa eu traçar aqui assim, ó, né? Aí eu sei mais ou menos quanto é que vai dar isso aqui, ó. Porque vai ter um raio, vai ter mais um pouquinho, né? Cara, tem que calcular nessa questão, beleza? Porque as respostas são até próximas umas das outras, não são tão distantes assim, tá? E você tem que calcular com precisão esse exercício, beleza? Então o Enem pediu, né, para que você calculasse precisamente, colocou raiz de 3 para 1,7, tá certo? Tinha que fazer certinho a questão para saber marcar a resposta aí, galera. Beleza? Tudo bem? Use essa ideia aqui, tem a resolução comentada também da questão 14, né? Então, caso alguém não tenha resolvido, esse é o bizu aí, tá? Para resolver a questão 14. Fechou? Gente, eu vou fechar então essa aula de revisão número 2, tá? Vou fechar aqui na questão 15, beleza? Que envolve a ideia, né, de desigualdade triangular, né? A condição de existência para que exista um triângulo, certo? Então, vou repassar essa ideia, tá, moçada? Bem rapidinho. Vamos lá. E é o seguinte, ó, vou explicar de um jeito muito simples aqui, tá? Essa visão aqui para saber se existe triângulo ou não, né? Cara, vou explicar do jeito mais simples possível, né? Olha só, moçada. Você tem um lado aqui valendo 10, tá? Pronto. Daqui, será que eu consigo formar um triângulo, né? Com um lado 10, o outro lado 6, né? E o outro lado, sei lá, 2, né? Aí, puxa, cara, acho que você entende que não vai dar, né? Porque se você pegar o maior lado, colocar aqui na base, né? O lado 6 e o lado 2, aí pronto, tenta formar um triângulo. Eles vão cair, né? Eles não vão se conectar, né? Pois é. Zaquini, se eu botasse aqui lado 8, ó, lado 8 e lado 2, cara, também não vai formar triângulo, né? Porque assim, o 8 cai e o 2 cai também. Pronto, né? Puxa, não formou triângulo, né? Zaquini, se eu botar assim, cara, ó, lado 3 e lado 8, daí vai formar triângulo? Cara, daí vai formar triângulo, né? Aí eles vão cair, ó, né? Mas eles vão se encostar, né? Por quê? Porque simplesmente a soma dos dois lados menores ficou maior que o maior lado. Ah, pois é, né? Pega o maior lado. Se a soma dos outros dois for maior que esse lado, pronto. Aí vai formar triângulo, né? Pega o maior lado. Se a soma dos outros dois lados menores for maior que o maior lado, é porque você vai formar triângulo, certo? Beleza? Com certeza, né? Aí vai formar um triângulo, certinho. Pronto, é só isso que eu vou usar. A soma dos dois menores lados tem que ser maior que o valor do maior lado. Aí você forma triângulo. Beleza? Pronto. Essa é a essência da ideia, né, da desigualdade triangular. Tá joia? Formação de triângulo. Questão 15. Vamos resolver essa do início ao fim? Tá? Questão 15, então. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, tá? Então tem exatamente 17 palitos, beleza? Olha o que ele está falando para você.
Um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Cara, aqui tem 6 palitos, né, daqui? Pois é, 6 palitos. Um lado tem 6 palitos, pronto. E quantos palitos são? 17 palitos. Ah, tá. Beleza. Um lado tem 6. Um lado tem 6. Pronto. A figura ilustra um triângulo construído com essas características, né? Um lado tem 6, né? Desenhou uma das possibilidades. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, triângulos com medidas diferentes, né? 2 a 2, né? Se você pegar de 2 em 2, eles têm que ser medidas diferentes, né? Então, quantos triângulos no máximo a gente pode construir? Gente, vamos lá. 6, x e y, né? Sempre um lado tem que ter 6. Pois é. No total? No total são 17 palitos. Então já tem 6 palitos. Pronto, sempre tem 6. Tá. Vamos brincar de somar os outros dois lados, né? E fechar os 17 palitos, né? Já tem 6 aqui, já tem 6, né? Se já tem 6, é porque essa soma tem que ser 11, né? Pois é. Se for assim, a soma dos outros dois ser 11. Se fosse assim, isso aqui, ó, 10 e 1, né? Vamos ver se forma triângulo. Se for assim, isso aqui, ó, vamos nos organizar aqui, né? Para dar 11, tá? 9 e 2. Vamos ver se forma triângulo. Tá entendendo? 8 e 3, né? Vamos ver se forma triângulo. O que mais, né? Vamos lá. Tem 7 e 4, né? Também dá 11, né? Vamos ver se forma triângulo. O que mais, né? 6 e 5, né? Pronto. Aí, se eu continuasse aqui, eu ia voltar, né? Aí eu ia fazer 5 e 6, que já tem. 4 e 7, que já tem. 3 e 8, que já tem. 2 e 9, 1 e 10. Pronto. Aí eu começar a voltar em casos que já são congruentes, né? Seriam triângulos congruentes aos anteriores. Essas são as possibilidades. Tá. Daqui, como é que a gente analisa se forma triângulo ou não? É assim, pega o maior lado. Se a soma dos outros dois lados menores, né, der maior que o maior lado, aí forma triângulo. Tá. O maior lado, nesse caso, é 10. Pega os outros dois, 6 mais 1, deu 7, né? Aqui não forma triângulo. Pega o maior lado, 9. 6 mais 2, 8, né? Puxa, também não forma triângulo, né? Se você pegar um 9, descer com 6, descer com 2, eles dão 8, né? Não vai fechar triângulo, né? Eles caem, né? Na base, certo? Pronto. Daqui, se for 8 e 3, né? Aliás, desculpa, se for 8, tá? Maior lado. 6 mais 3, 9. Bota na base 8, depois 6 e 3. Vai formar triângulo, né? Aqui dá certo. Beleza? Vai lá. 7 é o maior lado, né? 7 é o maior lado, certo? Aí pega aí. 6 mais 5, deu 10. Forma triângulo. Qual que é o maior lado aqui, Zaquini? Tanto faz, né? 6 é o maior lado, né? 6. Tá, somos os outros dois. 6 mais 5, 11. Forma triângulo também, tá? Então, quantos casos nós formamos triângulos? 3 casos. A gente formaria o triângulo, né? Em 2 casos não formaríamos, certo? Então, a resposta aí é a letra A, tá? Em 3 casos nós formaríamos triângulos, beleza? Então, essa é a ideia, né? Da desigualdade triangular, da formação de triângulos com as medidas, né? Beleza, dos seus lados. Tá joia? Tranquilo, gente? Moçada, tente fazer, tá? Todas as questões aí dessa revisão número 2 do Enem, tá certo? Ainda teremos a revisão 3, né? E aí lá eu vou puxar alguns conteúdos, né? Outros conteúdos diferentes, tá certo? Do que a gente vem revisando. Beleza? Bons estudos. Qualquer dúvida é só perguntar no meu WhatsApp. Fechou? Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.